Oi, eu sou Goten, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui para fazer a parte 2 do resumo de uma fanfic de Dragon Ball, que conta o que aconteceria se o Goku Black fosse o Goten. Já vai deixando o seu like e compartilhando, e se você não viu a primeira parte não se esqueça de assistir. E caso queira ver a história original, o link do canal da criadora está na descrição do vídeo. Muito obrigado pelo carinho, amo vocês. Não se esqueçam de seguir a Cristo. Dito tudo isso, bora pro vídeo. Goku está tomando seu chá no seu templo, até que percebe que alguém está ali. Como normalmente, Goku diz que Zamasu demorou demais para voltar, porém quando ele olha para trás, ele se surpreende ao perceber que não era Zamasu, porém uma criança que ele nunca havia visto antes. Zamasu aparece, e diz que ele era um garoto de outra linha do tempo que ele resgatou, pois ele perdeu a sua linha do tempo, e não tinha onde viver, então ele moraria ali. Goku diz que Zamasu fez uma boa ação, porém aquilo era contra as leis do tempo, então o garoto teria que ir embora. Ao dizer isso, Goku percebe também toda a maldade que o garoto tem dentro do corpo dele, e sabia que não poderia deixar ele ali. Zamasu afirma que tem um jeito de consertar isso, e então o velho acaba sendo morto pelos dois. Agora, Goten havia partido de um caminho que não teria mais volta. O treinamento de Goten finalmente começa, com ele exterminando aquela raça de alienígenas que não evoluíram no Dragon Ball Super. Ele era impiedoso, matou todo tipo de raça, até mesmo aqueles que imploravam por piedade. E sabe o porquê? Para ficar forte o suficiente para matar o Goku. Esse é o único objetivo da vida dele agora. Porém, como sabemos, Goten é uma pessoa bondosa, então ele sente remorso, e sempre que se vê no espelho, se você manchado de sangue inocente. Goten começa a questionar Zamasu, perguntando o porquê daquele treinamento. O objetivo dele era apenas matar o Goku, e ele não via o porquê de matar pessoas inocentes. O mestre do Goten então afirma que isso fará ele ficar mais forte, e que os mortais não passavam de uma praga, que só iriam atrapalhar a criação divina. Goten parece entender, mas ele afirma que será algo muito fácil, e que ele quer matar o Goku e não isso. Goten afirma que não pode esperar, não mais, não agora que ele sabe que existem mais Gokus por aí. Então ele soca uma coluna do lugar, porém ele começa a ter visões. Ele está no lago da água amaldiçoada. Ele está andando pela água, e acaba achando sua mãe. Ele vai correr para abraçar ela, porém ele acaba tropeçando, e repara que todos estão ali, todos os seus amigos e sua família. Gohan pede para ele vingar eles, Mai e Trunks dizem para ele abraçar isso, e sua mãe diz para ele deixar que tome controle. Ela também diz que é o único caminho, e acaba sendo apagada de novo na frente dele. Todos eles foram apagados, então Goten começa a chorar, porém logo ele percebe que ele está ali. Goku estava bem na sua frente, rindo da cara dele. Ao tentar atacar, Goku acaba se transformando em um líquido preto, e cai na água. Goten também cai na água, e como antes, ele não consegue fazer nada, e então ele começa a sentir que algum ser está prestes a engolir ele, e ele acaba sendo engolido. Goten acaba acordando de sua visão, então Zamasu diz, bem, se você acha isso muito fácil, então que tal lutar comigo? Transforme-se em Super Saiyajin e me ataque. Porém, quando Goten começa a gritar para se transformar, Zamasu dá um tapa na cara dele, e diz, se transforme em Super Saiyajin e lute comigo. Porém, quando Goten tenta de novo, Zamasu dá um soco na barriga dele. Zamasu repete o que disse anteriormente, e Goten rebate, dizendo que o Zamasu não está deixando ele se transformar. Então Zamasu diz, mas é claro que eu não vou deixar, porque eu deixaria meu inimigo ficar mais forte em uma luta? Não é todo mundo que vai deixar você se transformar. Não é todo mundo que vai cair no chão, e simplesmente morrer. Agora faça, diz Zamasu antes de atacar o Goten, e ele cair no chão. Então Zamasu diz, você deve ser feroz e impiedoso, e você nunca deve deixar o oponente ter um único segundo para pensar. Você diz que quer matar o Goku agora? Bem, isso foi uma luta de verdade. Então Zamasu parte para dar o ataque final, porém ele para calmo e diz, você teria morrido se isso fosse real, já que você diz que o seu treinamento estava muito fácil. Eu irei te mandar para planetas mais difíceis, você não poderá se transformar em Super Saiyajin, até que domine completamente isso, e eu só quero que você volte quando estiver terminado. Aliás, por favor conserte isso,
deuses não deveriam fazer esse tanto de bagunça. Diz Zamasu apontando para a coluna quebrada do templo. Ele vai embora, e Goten começa a chorar de dor. Goten está sendo encurralado em um planeta. Os habitantes que estavam protegendo o lugar perguntam se essa era toda a ira dos deuses, e dizem que o Goten era fraco demais para isso. Então, irritado, ele diz que é o Deus da justiça que iria matar aqueles seres pecaminosos. Então ele desbloqueia a aura negra dele pela primeira vez, e ele também usa aquela lâmina de Qin que Zamasu já usou anteriormente, e acaba matando eles. Goten chega muito ferido no templo, e acaba desmaiando na frente de Zamasu. Algum tempo depois, Zamasu o parabeniza pelo quão bem ele foi no seu primeiro planeta sem Super Saiyajin. Então ele pede para ver o que Goten tem de novo, e eles começam a lutar. Ele percebe a melhora da força em seu aluno, porém ele precisa melhorar tecnicamente. Zamasu derruba ele, então diz que eles já podem descansar, e pergunta se o Goten quer jogar videogame ou pescar. Porém o garoto afirma que queria continuar treinando. Ele diz: eu sempre gostei muito de lutar, e gostei muito de treinar. Porém, eu nunca tive tempo em casa, por favor me treine. Zamasu afirma que não vai pegar leve, então Goten diz que isso é exatamente o que ele queria. Então, no meio da luta um salto no tempo de alguns anos acaba acontecendo. Goten já está um pouco mais velho, provavelmente na adolescência, e ele está lutando de igual para igual com o Zamasu. No meio da luta, ele volta a ter as visões do nada. Zamasu diz que para ele ficar consciente e descansar, porém Goten volta e continua lutando. Porém ele é muito afobado, e acaba perdendo de novo. Ele parece estar frustrado. Zamasu diz que ele está bem melhor, porém ele precisa melhorar. Zamasu diz que depois dele se limpar, o Goten vai finalmente começar a nova etapa do treino dele. Goten parece confuso, então Zamasu explica que como ele já entrou na água amaldiçoada, agora ele vai ter que aprender a controlar. Lá dentro de sua mente, o Goten começa a se sentir desesperado por ver a sua família, porém ele acaba se sentindo motivado a matar o Goku, então ele pede para eles ficarem quietos, e chama o Goku. O Goku acaba chegando, porém quando o Goten vai atacar ele, ele acaba sendo acorrentado, e o Goku acaba submergindo na água de novo. Porém, o Goten diz que isso não acabou, e acaba usando aqueles tentáculos que haviam prendido ele anteriormente, para perfurar o peito de Goku. Porém, ele acaba percebendo que ao fazer isso, sua família começa a se afogar e afundar no mar, e isso não era o que ele queria. Ele começa a se descontrolar, e sua aura começa a tomar conta de seu corpo. Com isso, um grande braço preto feito de energia toma conta dele, e ele acaba causando uma explosão gigantesca no lugar que estava. Goten vai se desculpar com o Zamasu, e ele diz que não era para o Goten se preocupar, pois ele sabia que o Goten não fez isso com más intenções. Zamasu também diz para o Goten tirar um tempo de férias, já que isso claramente não estava fazendo bem para ele. Goten diz que quer de novo, e que ele não precisa de um descanso. Porém Zamasu diz que não importa, e que ele vai tirar um descanso mesmo assim. Ele diz para o Goten viajar o universo, e achar um planeta aleatório para ficar, e que era para ele ver isso como férias. Zamasu acaba saindo por um portal, porém Goten continua muito irritado, e após matar duas garotas que estavam passando por perto, ele decide se sentar em um trono do lugar, após matar o rei. Ao se sentar lá, ele começa a ficar pensativo. Ele começa a se lembrar de todos os xingamentos das suas vítimas, chamando ele de monstro, de assassinos, de Didemo, e ele também lembra de Zamasu, dizendo que ele não está bem mentalmente. Ele fica irritado, porém ele diz para si mesmo que não importa o preço, não importa o tempo, a quantidade de vítimas, ele iria matar o Goku. E então, depois de muito tempo, ele acaba se transformando em Super Saiyajin, porém dessa vez em uma tonalidade rosa. Alguns anos depois, Goten está em Yardrat, comendo um peixe que ele pescou assado, porém, Zamasu acaba aparecendo do nada, e ele quase engasga. Zamasu diz para Goten se limpar. O garoto parece estar confuso, porém Zamasu diz para ele se olhar, e ele finalmente percebe que está cheio de sangue no seu corpo. Ele fica desesperado, porém logo Zamasu dá um pano para ele. No tempo, Zamasu diz que tem uma novidade para mostrar ao Goten. Ele diz que eles finalmente mataram todos os mortais. Goten parece estar contente, pois finalmente vai poder matar o Goku. Porém Zamasu diz que na verdade ainda falta um planeta. Goten fica assustado ao perceber que era a Terra,
e então Zamasu diz que vai ser fácil para ele, já que a população é totalmente fraca. Porém ele diz que o Goten deve se preocupar com apenas um único guerreiro. Esse cara é provavelmente o maior pecador que já existiu, pois ele viajou várias vezes no tempo, coisa que apenas deuses podem fazer. Goten está chocado ao perceber que é Trunks. Zamasu também diz que ele voltou no tempo e impediu que o Goku morresse de uma doença do coração, e o Goten fica totalmente irritado. Todas as coisas ruins que aconteceram na vida dele só aconteceram por causa desse cara. Porém ele acaba se lembrando do Trunks da linha do tempo dele, e acaba se sentindo meio triste, pois eles eram bem amigos. Então ele pergunta para Zamasu se ele não pode pular essa parte, afinal ele vem treinando a sua vida inteira, então ele provavelmente já é mais forte que o Goku. Zamasu diz provavelmente ou você tem certeza? Você não pode deixar seus sentimentos te segurarem. O que aconteceria se você congelar do nada? Goten diz que não controlou a água amaldiçoada ainda. Ele ainda fica possuído. E também não conseguiu desbloquear o Rose por completo. Zamasu diz, você teve anos para poder treinar a sua mente. Como isso seria minha culpa? Pense grande Goten, você pode ter destruído galáxias, mas você salvou diversas linhas do tempo com o seu trabalho duro. Assim que isso acabar, você vai destruir a maior das ameaças que o multiverso tem a oferecer. Na Terra, a repórter Valese anuncia que finalmente já fazem 10 anos que a ameaça dos androides foram destruídos, e agora a Terra está aos poucos, voltando a ser o que era. Goten aparece no meio do trânsito, olhando para o que a reportagem diz, e fica meio pensativo se o que ele está fazendo é certo. Um cara aleatório começa a buzinar, e ele joga uma latinha de refri na cabeça de Goten, então ele já decide. Ele mata o dono do carro, e ao escutar o que as pessoas estavam chamando ele decide destruir o lugar inteiro. Trunks tenta matar o Black, porém acaba falhando miseravelmente. Então uma passagem de tempo de 1 ano acaba acontecendo, e Trunks acaba visitando a Bulma do futuro. Ela diz que a bateria da máquina do tempo está quase pronta, porém Trunks diz que eles estão perdendo cada vez mais homens. Bulma fica revoltada, e se perguntando por que eles mataram os androides, se logo depois o Black iria aparecer. Trunks tenta acalmar a sua mãe, porém eles não têm tempo para se acalmar. A antiga repórter, e agora general do exército Valese, chama os dois, e diz que eles estão recebendo uma chamada de rádio. Quem está no rádio é Launch, que afirma ter visto Black na cidade que ela está, então Trunks, Mai, Valese e Bulma vão para lá. Goten acaba passando por um espelho, cujo ele acaba vendo seu eu criança, porém ele simplesmente ignora dessa vez, e decide continuar o que estava fazendo. Trunks chega, porém ele é totalmente humilhado pelo Black, que acabou de ver uma família composta por um pai e um casal de filhos. Goten decide só matar o pai e poupar as crianças, e diz para elas que estava fazendo um favor, pois o pai deles iria acabar estragando a vida deles, assim como todos fazem. Porém as crianças começam a chamar ele de monstro, então ele decide que vai matar elas também. Antes que isso aconteça, Trunks acaba jogando Black para longe, e pede para que as crianças se afastem do lugar. Irritado, Trunks começa a atacar Black de todos os jeitos, e diz que irá acabar com o reinado de terror do Black, e com o sofrimento que todos estavam passando. Porém Black pergunta, o que um mimado riquinho como você sabe sobre sofrer? E então, a gente é revelado que a situação dele sobre a água amaldiçoada está ainda pior, e ele tem uma nova forma, que é ele com uma parte disso no corpo. Goten começa a espancar Trunks, ele diz que é o começo do fim, e afirma que é a nova ordem mundial, e o fim dos mortais. Trunks tenta dar o golpe final em Goten, porém quando faz isso, ele acaba sendo cortado várias vezes pela lâmina de Goten, que logo diz, se você não tivesse salvado ele, nada disso teria acontecido. Não teria torneio do poder, não teria dor, não teria essas visões. Então, acho que mereço sua cabeça por isso. Antes que isso aconteça, Mai joga uma granada de luz na direção de Goten. Ele acaba ficando confuso, e começa a ter suas visões de novo. Dessa vez, ao invés de sua família aparecer, quem está cobrando ele são todas as suas vítimas. Eles pedem para ele deixar a loucura consumir ele, e dizem para ele ir para o pós-vida junto com eles. Todos eles estão atormentando ele. Então Goten grita pedindo para que eles calem a boca, e então a cena é cortada. Trunks, Mai e Valese estão a salvo.
Enquanto isso, Goten está com muita raiva de Trunks, e afirma que ele não irá sobreviver, porém antes de qualquer coisa, ele acaba percebendo que a água amaldiçoada está realmente tomando conta de seu corpo, e ele começa a enlouquecer, rindo de sua atual situação. Mais tarde naquele dia, Goten está machucado e cansado, porém ele está cantando o encerramento 10 de Dragon Ball Super. Até que ele percebe que chegou em uma casa familiar. Era a casa de Xixi. Ele percebe que a porta está aberta, então decide entrar. Ele diz: "Eu sei que você provavelmente não me conhece, porém meu nome é Goten. Eu venho de outro universo, e você é, porém." Antes de terminar de falar, Goten vê as roupas de Titi jogadas no chão, e percebe que chegou tarde demais. Antes de começar a chorar, ele vê um livro no chão, e começa a ler ele. Ele vê algumas fotos do Gohan do futuro, e acha muito legal. Ele também acha muito fofas as fotos da Titi com o Gohan criança. Porém, ao ver Goku em uma foto, ele acaba se irando, e acaba destruindo a casa. Ele volta para o templo de Zamasu. Goten diz que infelizmente não conseguiu matar eles de novo, e explica que foi por causa da granada de luz. Zamasu pede para ele não dar desculpas a ele, então Goten fala o quão difícil é fazer isso pois é o seu lar, sua casa natal. Porém, Zamasu diz que está tudo bem, então ele sugere que eles façam a fusão. Porém, só de dizer isso Goten fica desesperado, e pede para que não faça isso. Goten diz que irá conseguir fazer isso, então Zamasu diz: "Mas é claro que você vai conseguir, eu te criei bem. Porém, se você não conseguir, nós iremos." E o flashback finalmente acaba. Goten pergunta para Zamasu o porquê deles simplesmente não explodirem o planeta. Então Zamasu pergunta se ele não acha o que eles fizeram bonito. Olhando para a cidade destruída, Goten diz que não muito. Zamasu teletransporta Goten para um lugar que parece um paraíso de tão lindo. As águas são azuis, e a grama é verde. Os animais estão em paz, e Goten está confuso. Goten pergunta que lugar é esse, e Zamasu afirma que esse é um dos primeiros planetas que o Goten destruiu. Porém, com o passar do tempo, a natureza voltou a ficar bem mesmo sem a civilização inteligente que tinha antes, e que tudo que os humanos faziam era impedir que fosse um lugar tão bonito e pacífico assim. Porém agora é, graças ao sacrifício de Goten, assim, provando que ele sempre esteve certo.